Olá a todos, muito obrigado pela audiência. É uma satisfação tê-los aqui conosco para tratar de um tema de enorme relevância no plano tributário, um tema recente, um desdobramento que ocorreu no final do ano de 2025, que vem gerando enormes repercussões, muitas dúvidas, e por isso demanda uma conversa mais aprofundada. Vamos falar aqui da Lei Complementar 224, a lei complementar cujo objetivo central era a redução dos incentivos fiscais outorgados pelo governo federal, redução no patamar de 10%. Essa redução foi feita considerando uma série de exceções e uma série de regras peculiares que foram trazidas pela legislação. É a primeira vez que o governo federal desenvolve uma legislação com essa característica, e em vista disso, todos os elementos interpretativos e a própria forma de articulação dessa legislação pelo governo federal, uma forma nova, é uma forma que vem suscitando muitos debates, muitas inquietações, e esse é o motivo de estarmos aqui hoje. Hoje estou muito bem acompanhado por dois sócios da área tributária do escritório, Luiz Felipe Centeno Ferraz, que é sócio na área de consultoria, sobretudo de tributos diretos, da unidade de São Paulo, e a Thaís Bandeira de Mello Rodrigues, nossa sócia também dedicada à área de consultoria, também bastante focada nos tributos diretos, da nossa unidade do Rio de Janeiro. Ambos vêm aprofundando bastante a leitura e as pesquisas e as reflexões a respeito desse tema nos últimos dias, e faremos aqui então um bate-papo, traremos algumas ponderações, algumas questões para que eles possam compartilhar conosco a leitura que eles têm a respeito dos principais elementos dessa nova legislação. Eu queria começar com um questionamento para o Luiz Felipe. Luiz, vamos começar entendendo o alcance da lei. Quais tributos federais que foram afetados pela redução de benefícios prevista pela Lei Complementar 224? Pois é, o alcance da lei, o universo da lei, na verdade, é bastante amplo. Claro que a gente está falando só de tributação federal, porque a legislação e o governo federal não tem jurisdição sobre os tributos estaduais ou municipais. Então, a gente está falando especificamente dos tributos federais. E aí ele pega PIS/PASEP, ele pega COFINS, pega PIS, COFINS importação, imposto de renda pessoa jurídica, pega a contribuição social sobre o lucro líquido, ele pega imposto de importação, IPI, e pega também a contribuição previdenciária patronal. O que ele não pega, na verdade, de forma listada, tá o IR-fonte, o IOF, contribuições de intervenção do domínio econômico, e também ele não pega IBS e CBS. Tem uma regra própria, tem lei própria, e isso vai trazer alguns tipos de tributo, como o PIS e a COFINS, o PIS, COFINS e importação, com restrição como tiro curto, já que a gente está falando de uma validade até o final desse ano mesmo. Alguma coisa que é importante aqui na legislação é entender que eles trazem para esses tributos um sistema que eles chamam de padrão de tributação, ou seja, para imposto de renda e contribuição social, eles consideram que o lucro real sem benefícios é o padrão. O lucro presumido passa a ser considerado um benefício. Para o IPI, as alíquotas atípicas sem as reduções das notas complementares. Para PIS/COFINS, as alíquotas então cheias de 3,65 ou 9,25, respectivamente no cumulativo e não cumulativo. Para o imposto de importação, a TEC ou as alíquotas alteradas pelo Executivo. E para a contribuição patronal, ele entende como padrão a base sobre a remuneração total. Então, isso é importante porque a partir daí, estabelecido o padrão, a gente começa a falar das exceções ou dos benefícios, do que seja considerado benefício para esse final, para esse fim. Obrigado, Luiz. É muito curioso que o governo federal, de fato, excluiu alguns tributos da abrangência da legislação. Acho que fica claro que, naturalmente, tributos com grande repercussão tributária foram abrangidos, mas a intenção de economia fiscal ela era bastante significativa, e há alguns incentivos nesses outros tributos que ficaram de fora, que na prática é muito curioso ver que, na essência, já pelo recorte estabelecido pela legislação, nós já sabemos que eles de fato não terão a repercussão da redução dos 10%. Agora, falando daqueles que estão dentro dos considerados incentivos ou das formas de tributação que sofreram reflexo direto dessa nova legislação, acho que um ponto que chama muito a atenção, Thaís, é relativo ao lucro presumido. O regime de apuração de tributação de imposto de renda, CSL, e com reflexos, desdobramentos em PIS e COFINS. Thaís, essa lei nova, a Lei Complementar 224, ela inclui o lucro presumido como benefício tributário sujeito à redução? Qual que é a sua visão a respeito disso? Existe uma
percepção clara e fora de dúvida de que o lucro presumido seria um incentivo fiscal ou isso dá margem a outras considerações e outras visões? Pois é, Paulo, acho que essa é uma das questões aqui mais controversas da lei, né? A gente tem visto muita discussão a respeito disso. A gente sabe que, historicamente, né, sempre houve esse debate se o lucro presumido seria ou não um benefício fiscal ou se ele é simplesmente um regime alternativo de tributação. A lei, né, assim, ficou bem claro que ela adotou ali o tratamento como benefício, né? O artigo 4º, no parágrafo 2º, inclui expressamente o presumido ali dentre os regimes abrangidos como um regime sujeito ali à redução por ser um benefício fiscal. O fundamento seria, né, que os percentuais de presunção resultam na base de cálculo inferior ao lucro real, que geraria, de fato, uma economia tributária. Mas não necessariamente isso é verdade, né? A gente sabe que muitas vezes as empresas adotam o lucro presumido em razão da simplicidade do regime em si, né? Talvez quando você faz o cálculo com base nos custos e despesas incorridos, você pode acabar tendo uma carga tributária menor, e não necessariamente o percentual de presunção, né? Ele é exatamente o percentual do lucro daquela atividade. Fora que a gente tem várias restrições ao lucro presumido, né? Você não pode ter outros benefícios fiscais, não pode ter apuração de prejuízo fiscal, né? Como você teria no lucro real. Então, necessariamente, a gente tem uma visão de que isso é um benefício fiscal. A lei, por outro lado, né, ela trouxe aqui uma proteção para empresas, né, consideradas menores, né, que têm um faturamento inferior a 5 milhões de reais. O que ela diz é que esse acréscimo de 10% nos percentuais de presunção ele vai se aplicar apenas à receita bruta que exceder os 5 milhões no ano calendário. Esse limite seria aplicado de forma proporcional a cada período de apuração, que a gente sabe que o lucro presumido ele é apurado trimestralmente, né? Assim, é uma obrigatoriedade do regime, podendo haver ajustes nos períodos subsequentes. Então, uma empresa, por exemplo, que tem um faturamento anual de 8 milhões, ela vai ter esse acréscimo de 10% nos percentuais de presunção aplicado somente sobre aquilo que sobre o valor de 3 milhões de reais, né? Os 5 milhões continuam nos percentuais anteriores. E aí, em 22 de janeiro agora, né, a Receita Federal já havia publicado uma instrução normativa regulamentando a lei complementar e agora ela publicou essa nova instrução normativa, que é a 2306 de 2026, que alterou a instrução normativa anterior e detalhou de forma talvez mais clara ali como é que se faz o cálculo desse limite, né? Por exemplo, ela deixa expresso que o limite trimestral é de 1.250.000, né, que é os 5 milhões dividido por cada trimestre, e ela traz também ali como é que você vai fazer o ajuste caso a receita bruta seja inferior nos trimestres subsequentes e como fazer isso ao final do ano calendário. Ainda assim, a gente ainda tem essa dúvida aqui, conceitual, né? Se a gente diz que o lucro presumido é um benefício fiscal, né, por que a gente está dando uma proteção às empresas com faturamento inferior a 5 milhões? Isso não deveria ser essa ideia, a gente não diminuir benefício, abranger todas as pessoas jurídicas. Então, assim, a gente entende que a própria lei complementar reconhece a natureza híbrida desse regime. Outra questão também que é curiosa, né, que também se discutiu um pouco, a gente tem visto isso em matérias de jornal, em comentários, né, em relação a como que esse acréscimo de 10% seria realizado. A lei fala em acréscimo de 10%, e a IN agora, de 22 de janeiro, ela alterou também a redação para substituir, né, acréscimo de 10% para acréscimo em 10% desses percentuais de presunção. Então, a gente vê aqui que a Receita Federal alterou tanto como está na redação da lei complementar, como também a gente tem ali na redação do lucro presumido, do lucro arbitrado, que é forma de cálculo bem parecida com essa que a gente está falando aqui desse acréscimo, né? Porque o lucro arbitrado é justamente pegar os percentuais de presunção atualmente existentes e aumentar em 20%. Ainda assim, a gente entende que, por mais que tenha havido essa alteração na instrução normativa, né, o cálculo do aumento, né, desse percentual vai ser de 10%. Então, por exemplo, quando a gente está falando aqui de uma receita de serviço, que hoje a gente aplica 32% como percentual de presunção, vai passar para 35,2%. O lucro presumido, de fato, vai dar muita repercussão, vai dar muito o que falar. Thaís, obrigado por essas considerações. É certamente um dos pontos mais complexos dessa nova legislação. Um outro ponto que tem causado uma série de dúvidas aqui, Luiz, para a gente avaliar e pegar a tua leitura a respeito do assunto, diz respeito aos incentivos que foram instituídos com prazo certo
e que tenham alguma contrapartida exigida pelo contribuinte. Na prática, claro, eles têm essa conotação de incentivo, porque eles significam uma redução da carga tributária, mas ela não é uma redução, não é um gesto unilateral, né? Porque o contribuinte, por outro lado, ele também adotou algum comportamento, algum esforço, alguma conduta que estava em linha com a expectativa do poder público por um determinado prazo, né? Então, por isso existe muita dúvida se esses benefícios poderiam ser atingidos pela Lei Complementar 224 e eles poderiam ter uma redução na economia fiscal que o contribuinte esperava ter, almejava ter antes do advento dessa lei. A legislação nova, a Lei Complementar 224 e o Regulamento Infralegal, eles trazem ponderações sobre isso, né? Essa lei excepciona da redução os benefícios justamente com essas características, né? Prazo determinado e contribuintes que tenham cumprido o que a lei chama de condição onerosa, né? No fim das contas, Luiz, como interpretar esse conceito? Pois é, o conceito de condição onerosa, ele está dado no parágrafo 8º do artigo 4º, traz um item específico. Então ele fala, a regra traz todo o universo de tributos que são incluídos, como a gente já falou, e aí dentro dos benefícios dos regimes, ele exclui algumas coisas. Mas aqui ele tem uma regra de transição para alguns benefícios que ele fala que os incentivos e benefícios federais de natureza tributária são reduzidos na forma desse artigo. E aí ele traz o parágrafo 8º no artigo 4º, que diz que todas as reduções não se aplicam aos benefícios concedidos por prazo determinado a contribuintes que já tinham cumprido condição onerosa para a fruição, que é o primeiro elemento, e segundo, para projetos aprovados pelo Executivo até 31 de dezembro de 2025. Então, a parte do Executivo até 31 de dezembro de 2025 é muito objetiva, está claro. A questão toda foi o que seria uma condição onerosa, porque a regra traz o conceito, mas ele entende que condição onerosa é o investimento previsto, o cumprimento do investimento previsto. Claro que isso criou todo tipo de celeuma, porque quem tem um projeto aprovado no máximo até 31 de dezembro não está com a condição onerosa já cumprida. Você precisa de tempo para você cumprir essa condição que seria onerosa de cumprimento de fazer o projeto. Então, essa toda foi a discussão inicial, mas a Receita Federal publicou recentemente perguntas e respostas sobre esse assunto, já esvaziando um pouco a discussão e dizendo que não é necessário que todo o investimento esteja concluído até 31 de dezembro de 25. Ela, na visão dela, basta que até então essa data de dezembro de 25 o contribuinte já tenha iniciado o cumprimento da condição onerosa, ou seja, que o projeto de investimento esteja aprovado em execução nos termos da legislação específica. Para fins Sudene, ele fala exatamente isso, então você tem que trazer a proteção linear está dada já, mas você precisa trazer o início, pelo menos. E para o REID fala a mesma coisa também. E aí, nesse caso do REID, fala que o projeto de investimento já aprovado deve ser feito na forma do ato declaratório executivo. O ponto aqui, então, a partir da hora que eu tirei a condição onerosa como problema e aliviei um pouco essa pressão, a próxima questão vai ser o que é o processo iniciado, ou seja, o que é a condição onerosa iniciada. Então, quando eu tenho um projeto iniciado, se eu comprar só material para isso já é um início, eu preciso aplicar ele numa obra para o conceito de ter iniciado. Então, talvez a gente tenha aliviado bastante a pressão aqui no termo condição onerosa, mas ainda vão ficar algumas dúvidas sobre qual é o processo, o que significa para a Receita Federal o início, assinar os contratos só já é o suficiente, memorando de entendimento. Então, esse processo ainda vai ficar para ser esclarecido. Mas como essa é uma regra transitória, provavelmente ela vai ser estancada no tempo que as questões a partir de 2026 já entram na redução de benefício normal. Vai ser provavelmente para os projetos realmente até 2025. Acho que temos aqui já uma boa visão a respeito desses projetos que tinham prazo determinado e que tinham alguma contrapartida pelo contribuinte, que foi uma alteração muito expressiva, muito relevante, em que a legislação teve o cuidado de trazer alguma regra de transição, regra em si questionável, regra em si talvez mais restritiva do que devia, mas há regras e houve uma preocupação do legislador em de alguma maneira tentar observar, mesmo que parcialmente, aquilo que já estava acordado. Agora, uma outra situação que ocorreu, Thaís, e que repercutiu, mexeu de uma maneira central no sistema de tributação diz respeito aos tributos não cumulativos. Nós temos dentro da lógica da tributação não cumulativa, na essência da sistemática não cumulativa, as operações oneradas geram crédito e as não oneradas, como regra, não geram crédito. Nós tínhamos operações não oneradas até aqui, porque elas tinham ou isenção ou alíquota zero.
A Lei Complementar 224 transforma essas isenções alíquota zero em tributação a 10% da alíquota padrão. E agora, Thaís, como ficou essa situação? Aquilo que era zero e não dava crédito, agora, porque existe uma tributação de 10% da alíquota padrão, o adquirente pode tomar crédito em decorrência dessas aquisições? Pois é, Paulo. Então, a lei ela foi expressa, né, vedando a possibilidade de tomada de crédito pelo adquirente. O artigo 4º, né, no parágrafo 7º, ele estabelece que a aplicação não permite ao adquirente a apropriação de créditos. Ou seja, você mantém a vedação do crédito que existia antes, mas passa ali a pagar um tributo em cima disso, ainda que seja apenas 10% da alíquota padrão. A gente está mudando aqui a lógica toda da aquisição desses bens que até então tinha algum tipo de benefício ou redução. E aí eu acho que sim, aqui a gente vai contra a lógica da própria não cumulatividade, né? Porque a gente tem aqui uma oneração na cadeia, né? Que antes a gente não tinha, e o custo vai ter que ser embutido no preço, sem possibilidade de recuperação posterior pelo comprador. Isso certamente vai onerar a ponta final, que é o consumidor. A gente vai ter, sim, né, uma cumulatividade residual nas cadeias produtivas. A justificativa aqui, né, que a gente imagina que tenha sido, que se pensou ali na hora da discussão da lei, é que talvez se a gente colocasse a possibilidade de ter o crédito, estaria, de certa forma, reduzindo a arrecadação, né? Porque, ou seja, eu aumento a tributação, mas eu mantenho o crédito, então talvez eu ficasse ali no efeito mundo, né? No entanto, né, o que a gente pode perceber é que você vai ter não apenas a redução, né, o fim dessa isenção e dessa alíquota zero, mas também oneração na cadeia como um todo. E, obviamente, que isso vai resultar no incremento de preço no final, porque certamente essa oneração vai ser passada aí para o consumidor. De fato, temos uma nova situação com relação à não cumulatividade, algo que preocupa, e vamos ver como as coisas se acomodam daqui para frente, mas teremos uma realidade diferente. Uma outra característica bem marcante da legislação, Luiz, diz respeito às exceções setoriais. A lei excepcionou diversos setores da redução de benefícios. Essas fronteiras ficaram claras? Como que elas funcionam para saber o que está dentro da exceção e o que não está? Algumas coisas até estão claras. Então, ali, o artigo 4º, o parágrafo 8º, ele inclui algumas exceções setoriais, assim vão Zona Franca de Manaus e as áreas de livre comércio, Cesta Básica Nacional de Alimentos, aí bota os anexos 1 e 15, da Lei Complementar 214, os programas Minha Casa Minha Vida, ProUni, entidades sem fins lucrativos, que sejam qualificadas como OCIP ou Organização Social, CPRB. E ele também fala do setor de tecnologia, informação, comunicação e semicondutores. O problema aqui é que várias dessas seções têm algumas fronteiras que não estão muito bem determinadas. Então, se você pegar o setor de tecnologia e informação, por exemplo, a lei fala em benefícios relativos à política industrial para o setor de tecnologias de informação e comunicação para o setor de semicondutores. Mas ela não especifica quais são os benefícios, são esses. Então, inclui lei de informática, PADIs, e os benefícios estaduais convertidos em federais por força de acordo. Isso tudo ainda está um pouco mais nebuloso. A instrução normativa não traz tanta referência sobre isso. A mesma coisa também se fala, por exemplo, na Zona Franca. Assim, as empresas que têm operações parcialmente dentro e parcialmente fora da Zona Franca terão que segregar os benefícios. Então, a regulamentação que vai ser prometida pelo parágrafo 9 vai ser fundamental para isso, mas a gente ainda precisa de um pouco mais de esclarecimento sobre esse assunto. Então, sim, tem algumas exceções setoriais claras ali, mas algumas fronteiras dessas exceções ainda precisam ser um pouco melhor, mais bem explicadas. Muito interessante. Essa legislação nos permite diversos recortes e diversas visões a respeito de diversos aspectos dela. Vamos voltar um pouquinho para a parte fiscal, Thaís, que é a origem de tudo, no fim das contas, né? A causa dessa legislação. A gente convive hoje com uma legislação que faz referências a elementos fiscais, o que também é algo que demanda uma interpretação um pouco mais sofisticada de quem está enfrentando as consequências decorrentes dessa legislação. Então, a Lei Complementar 224, né, Thaís, ela estabelece limite de 2% do PIB para o total dos incentivos e benefícios tributários. Na prática, como que isso funciona? É isso, né? A lei ela criou ali uma trava de 2% do PIB para concessão de benefícios novos, né? Para ampliação ou prorrogação de benefícios que já existam. Ou seja, sempre que o total desses benefícios ultrapassar 2% do PIB, o governo fica proibido
de conceder, ampliar ou prorrogar benefícios fiscais, né? O cálculo do limite, né, de acordo com a lei, vai ser feito com base no demonstrativo de gastos tributários que fica anexo ali à lei orçamentária, e você soma também aos regimes parágrafo 2º do artigo 4º da lei complementar, com algumas exceções ali que são previstas na própria lei. E o PIB de referência que vai ser utilizado para esse cálculo é aquele estimado pelo Ministério da Fazenda no ano anterior, né? E aí a gente tem aqui, que eu acho que é a grande dúvida operacional, que é como saber exatamente, né, na hora que se for propor um novo benefício, se esse teto já foi atingido, né? Tanto demonstrativo de gastos tributários, quanto o próprio PIB que está sendo divulgado ali, eles são valores estimados, né? E eles são sujeitos ali a ajustes posteriores. Então, assim, a gente nunca vai ter certeza na hora de propor esse novo benefício ou ampliação, né, ou prorrogação de benefício já existente, se eu tive ou não o atingimento desse teto. E, além disso, né, a gente tem ali uma válvula de escape, que a gente pode chamar no parágrafo 2º, que é se a concessão estiver acompanhada de medidas de compensação, né, que durem durante todo o período da vigência do benefício, essa regra não vai valer. Ou seja, sempre que eu propuser um benefício e, ao mesmo tempo, demonstrar como que esse benefício vai ser compensado com receitas tributárias, a gente pode criar o benefício. Então, no fundo, a gente consegue, de alguma forma, tornar a trava menos efetiva. Mas acho que, né, a gente entende que o principal, e aí vai depender como é que isso vai ser na prática, como que você vai aferir e fiscalizar também, né? Como que esses benefícios estão sendo concedidos. Thaís, Luiz, muito obrigado pelas ponderações. Essa legislação nova, a Lei Complementar 224, trouxe uma série de elementos duvidosos, uma série de dificuldades interpretativas. É valioso contar com o apoio de vocês para que a gente possa ter um norte, para que possamos ter uma compreensão mais adequada dessa legislação, que tanto vai repercutir na rotina fiscal de diversas companhias brasileiras. Seguiremos aqui absolutamente atentos a respeito do assunto e, na medida que possa haver desdobramentos, voltamos a tratar desse tema com todos vocês. Gostaria de realçar também o agradecimento à audiência, a todos que nos acompanharam até aqui o fim desse podcast. Muito obrigado, um excelente dia a todos.